O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tem um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos celebrando já os últimos dias desta semana. E nesta semana nós acompanhamos durante todos os dias o processo que vai acontecendo entre Jesus e os judeus. João faz questão de dizer, aqui ele não especifica um grupo como nos outros evangelhos, né? Alguns evangelistas dizem, os fariseus disseram, os saduceus disseram, os samaritanos falaram, os grupos e tal, os vários grupos. Ele não, ele diz, os judeus engloba aqui toda a raça de Israel, todos os filhos de Abraão. E aqui Jesus entra com um embate com os judeus. Os judeus falam de uma coisa, Jesus fala de outra. Jesus fala a verdade, os judeus falam mentiras achando que estão falando verdades. E hoje eles entraram numa problemática aqui. E a problemática era, todo judeu sempre sabe que a palavra da vida é a palavra que Deus deu a Abraão, a Moisés, aos profetas. Esta é a palavra da vida. E você terá a vida, aqui não é a vida, na mesma vida que Jesus está falando, você terá a vida se você guardar a palavra de Abraão, se você guardar os 10 mandamentos, se você guardar a Torá, se você guardar todos os escritos dos profetas, se você souber a história do rei de Israel. Então você é um bom judeu se você conhece as escrituras, aí você é um bom judeu. Se você não conhece as escrituras, você é um cachorro, como eles chamavam. Aí Jesus veio e disse assim, você quer ter a vida? Você vai ter que guardar a minha palavra. Quando Jesus disse isso, os judeus enlouqueceram. Como assim a sua palavra? Você está achando que você é quem? Você acha que você é melhor do que Moisés, é maior do que Abraão? Você está achando que você é o quê? Jesus não dá muitas explicações, mas ele diz, antes de Abraão, eu sou. E a mesma palavra que Deus falou para ele mesmo quando no encontro entre Moisés na sarça ardente com Deus. Deus disse, eu sou. E Jesus disse exatamente a mesma frase que Deus disse, eu sou. E isso era um absurdo, isso fervia na cabeça dos judeus e por isso eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Então, é o contexto. O que é que nós devemos guardar hoje no nosso coração?
é a primeira frase de Jesus que ele diz hoje. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então nós, como cristãos que seguimos a Cristo, precisamos guardar a palavra de Jesus. Precisamos ouvir o Senhor, precisamos ser amigos dEle. Precisamos, assim como as crianças que estão aqui, essa criançada aqui é tudo da catequese Bom Pastor, né? Elas aprendem de uma forma lúdica, bonita, especial, ouvir a voz de Jesus, o bom pastor. E daqui a pouco ele vai falar uma frase especial para elas. Mas elas vão aprendendo no dia a dia, na convivência, com os amiguinhos, com as catequistas, com os objetos que elas possuem lá nas salas. Eles vão aprendendo a ouvir a voz de Jesus, o bom pastor. Nós também, como cristãos, ao longo da nossa vida, pela recepção dos sacramentos, pela vida sacramental que nós devemos ter toda a vida, precisamos ir aprendendo a ouvir a voz do Senhor. E essa voz, ela tem que arder e queimar em nosso coração, porque é justamente a palavra e a voz de Jesus que faz com que a gente tenha a vida eterna. Foi isso que ele disse no Evangelho e é isso que nós devemos guardar. De fato, os judeus não entenderam que Jesus era o Verbo de Deus, era a palavra de Deus. Que Ele era a verdade, que Ele era a vida, que Ele era o caminho, que Ele era a fonte de água viva, que Ele é a salvação, que Ele é o bom pastor, que Ele é o semeador, que Ele é a semente, que Ele é tudo isso. Eles não entenderam e por isso pegaram pedras para matar Jesus. Nós precisamos aprender a voz do Senhor, porque se não guardamos a palavra de Deus, morreremos. Ele disse, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Quer viver para sempre no céu? Guarde a palavra de Jesus. Guarde Jesus no seu coração, porque Ele é a palavra de Deus. Ou guardamos o Cristo em nós, ou perderemos a eternidade. Aos pequeninos, ovelhinhas, este ano também se celebrará a primeira comunhão da catequese Bom Pastor. E se alguma criança acha que este é o momento certo de se encontrar com Jesus, o bom pastor, no pão e no vinho que vocês aprenderam, vocês precisam, quando voltar para o átrio de vocês, se inscrever. Mas é o Senhor, o bom pastor, que pergunta também a vocês hoje. Você, como a minha ovelhinha especial, quer guardar a minha palavra? Então, eu te ofereço um passo extremamente especial para fazer. Sabendo que tudo tem consequência, né? Guardar a palavra de Deus tem consequência. Comungar o Senhor tem consequência. Amar a Deus tem consequência. Viver na verdade tem consequência. Mas o bom é que todas as consequências de Jesus, de Deus, aqui nesse mundo são péssimas, mas para a eternidade são fundamentais. Então escutem com carinho a voz de Jesus, o bom pastor.